Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje a gente tem um vídeo diferente para você. Eu vou te mostrar uma simulação de uma situação num restaurante. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essa situação, tá bom? Então, senta confortável, pega seu lápis, caderno, borracha para anotar todas as dicas que eu vou te dar durante o vídeo e bora pro vídeo. Muito bem, então eu tenho uma situação aqui, eu vou passar essa situação inteira primeiro, depois a gente volta do começo e vamos comentar parte a parte. Vamos lá? Hello, sir. Welcome. Table for two. Yes, thank you. Are you ready to order? Yes, we are. I'll have the steak, medium rare, please. Steak, medium rare, and for you? I'd like the chicken breast with vegetables, please. Chicken breast with vegetables. Great. And to drink? And 2 orange juices. No ice, no sugar, please. Okay, I'll bring right in. 2 horas depois. A steak medium rare for you, sir. A chicken breast with vegetable for you, sir. And 2 orange juices. Please enjoy. Thank you. Thank you. 3 dias depois. Can I take this away? Yes, please. Thank you. Would you like some dessert? We're fine, thank you. Can you bring us the check, please? Of course. Just a moment, please. 2000 anos depois. Here you are. How would you like to pay? Debit card, please. Okay, here you are. Would you like a receipt? No, thank you. Okay, thank you very much. Have a lovely day. Thank you, you too. Thank you, you too. Então, muito bem. Agora vamos olhar algumas coisas que foram ditas durante esse vídeo. Vamos lá, eu vou tocar aos pouquinhos, vou pausando e a gente vai comentar sobre algumas coisas, tá bom? Hello, sir. Welcome. Table for two. Yes, thank you. Então, primeira coisa que a gente vê é um table for two. O que isso quer dizer? Basicamente, mesa para 2. Quando você entra no restaurante, a pessoa que está lá, seja o maître, seja, enfim, a pessoa que vai te receber no restaurante, o host, enfim, vai te perguntar se é uma mesa para um determinado número de pessoas com quem você está. Então, table for 2, for 3, for 4, ou how many people in a table, né? Isso pode ser que aconteça, não é necessariamente um padrão, tá bom? Normalmente, table for, número das pessoas que estão lá. E em seguida a pessoa fala yes, thank you. Vamos ver de novo? Olha só. Yes, thank you. Yes, thank you. Sim, obrigado. Então, é importantíssimo, é imprescindível no inglês britânico que você aprenda a agradecer. Vários dos meus alunos, várias das pessoas que eu conheço que moram na Inglaterra falam a mesma coisa. O britânico usa muito thank you, ele fala thank you quase a todo momento, entre outras palavras. Não é o momento da gente falar sobre essas palavras, mas ele fala thank you muitas das vezes. Então, usa também. É parte da cultura, é parte do jeito inglês de ser, do jeito inglês de se relacionar e tá tudo certo, não tem problema nenhum você usar, tá? Seguindo, ele fala o seguinte, ó. Are you ready to order? Are you ready to order? O que significa isso? Você está pronto para pedir, né? Ou nesse caso, vocês estão prontos para pedir. Então, já foi entregue, óbvio, já foi entregue o menu, a pessoa já escolheu, eu decidi cortar essa parte, não colocar isso necessariamente na cena, uma vez que não tem porquê a gente fazer uma coisa tão detalhada. Eventualmente, no futuro, se vocês quiserem, a gente coloca aqui. Se quiser, pede aqui no comentário. Quero algo bem detalhado, com muito detalhe, a gente produz, tá? A gente trabalha. Vai dar um trabalho maior, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente faz isso para vocês, não tem problema, tá? Mas precisa ter comentário, precisa ter like, precisa ter view, precisa ter um monte de coisa, tá? Eu conto com vocês com relação a isso. Então, are you ready to order? Você vai ouvir isso no restaurante, ou numa lanchonete, enfim, quando o garçom, a garçonete vão chegar em você e perguntar, você está pronto para pedir? Ou vocês já querem pedir, vamos dizer assim, trocando em miúdos, vocês já querem pedir? E em seguida a pessoa faz o pedido, olha só. Yes, we are. I'll have the steak, medium rare, please. I'll have the steak, medium rare. Nós temos duas situações aqui. Primeira delas,
I'll have the steak. Eu sei, não é... Para todos nós que fazemos uma tradução direta, você vai olhar isso e vai assim, eu terei a carne, eu terei o bife. E não faz sentido. Não faz sentido para você. Eu sei que não. Porém, o verbo to have é um verbo mais flexível nesse sentido. Quando nós falamos sobre comer, ele substitui o verbo to eat. Então, quando você fala I'll have the steak, significa eu vou comer a carne, ou eu vou querer a carne, tá? E já cabe um parêntese aqui extremamente importante, que é, não se deve nunca usar o verbo to want, ou o verbo querer, em situações como esta. Por que não? O verbo to want é um verbo impositivo, ou seja, você está impondo alguma coisa, quando na realidade, no ambiente de restaurante, quando você está comendo ou fazendo uma seleção de pratos para comer, você está fazendo um pedido. Então, existe uma diferença entre demanda e pedido. Nesse caso, é um pedido. Logo, você usa outras formas, como I'll have, tá? Então, eu sei, a gente tem essa coisa, o ímpeto de usar o I want, porque nós falamos eu quero em português. Mas para nossa cultura, para o nosso jeito, para nossa língua, faz sentido. Para deles, não faz, tá? E em seguida ele fala medium rare. O que é isso, medium rare? É o nosso mal passado. Ou nesse caso, ponto para mal passado. Ele é um pouquinho mais passado do que o mal passado, tá? É particularmente o ponto da carne que eu prefiro, mas medium rare é um dos pontos de carne. Você tem o rare, que é o mal passado, é o praticamente cru. Aí você tem o medium, que é o ao ponto. Ao ponto, se é aquela carne ao ponto, para quem gosta. Você tem o medium well, que é o ponto para bem passado, e o well done, que é o bem passado. Então, conta aqui no comentário para mim qual o ponto da carne que você mais gosta. Falando de carne vermelha, qual o ponto de carne que você mais gosta? Eu gosto do medium rare. E você? Conta aqui para mim. Então, ele segue dizendo também o seguinte, ó. Steak, medium rare, and for you? Ele confere o pedido, falando steak, medium rare, and for you. Ou seja, só repete o que a pessoa falou para ter certeza que foi isso mesmo e passa para outra pessoa, que diz assim. I'd like the chicken breast with vegetables, please. Então, I'd like the chicken breast with vegetables. Que é isso? Chicken breast, o peito de frango. Então, peito de frango with vegetables. Com vegetais, com legumes. Inclusive, vegetables a gente pode entender como vegetais e como legumes. Tanto faz, tá? Ela vale para as duas coisas. E em seguida ele já fala o seguinte, ó. Chicken breast with vegetables. Great. And to drink? Então, ele faz a mesma coisa. Confere o pedido e ainda adiciona. To drink, ou seja, para beber, eles dizem assim. And 2 orange juices. No ice, no sugar, please. Beleza. Temos mais 3 aspectos aqui que é importante a gente frisar. Primeiro deles, orange juice, no ice. Então, suco de laranja sem gelo. Quando você quer dizer que é algo, num pedido, tá? Que você quer algo sem um determinado aspecto, você fala no e o aspecto que você quer tirar. Nesse caso, no ice, sem gelo. E em seguida ele fala no sugar, que é o segundo aspecto, sem açúcar. Então, sem gelo e sem açúcar. No ice, no sugar. E você deve ter notado, eu sei que deve, que durante todo esse pedido, todos falaram please ao final. É mais uma coisa que o britânico repete muito. Além do thank you, ele repete please. Então, sempre que possível, use please, tá? Sempre que possível. Bom, ele fez o pedido do suco de laranja, sem gelo, sem açúcar, e em seguida acontece isso, ó. Okay, I'll bring right in. Ok, I'll bring right in. O que isso quer dizer? Ok é ok, I'll bring right in. Eu vou trazer logo, tá? Então, já vou providenciar, basicamente, é o que ele quis dizer, tá? E, seguindo, temos o seguinte. 2 horas depois. A steak medium rare for you, sir. A chicken breast with vegetable for you, sir. And 2 orange juices. Please enjoy.
Beleza. Ele chega, entrega o pedido e fala, please enjoy. Então, por favor, aprecie ou aproveite, tá? Enjoy é uma palavra muito interessante, que significa apreciar, aproveitar, curtir, tá? Então, sempre que você escuta a palavra enjoy, ela tem a ver com isso. E com comida não é diferente, a gente aprecia, a gente curte aquele momento, né? Se alimentando num restaurante interessante, né? Em seguida ele diz assim, Thank you. Thank you. e thank you, né? Novamente, agradecendo. 3 dias depois. Can I take this away? Can I take this away? Ou seja, posso tirar isso daqui? Posso levar embora? Né? To take away alguma coisa é levar algo embora. Então, basicamente, terminaram a refeição e posso tirar os pratos dali para abrir espaço na mesa. Yes, please. Thank you. Would you like some dessert? E muito bem, temos duas situações. Um yes, please, thank you, 100% britânico, tá? O britânico fala muito yes, please. Muito. Foi a primeira regra que eu aprendi antes de ir para a Inglaterra. Use yes, please quando você quer aceitar algo que a pessoa está te oferecendo. Então, yes, please e, obviamente, o no thank you para o outro lado, tá? E em seguida, óbvio, ele usou thank you, que para fechar essa resposta, né? E em seguida ele fala, would you like some dessert? Ou seja, vocês gostariam de sobremesas? Então vocês gostariam de algo a mais, sobremesa e tudo? É muito comum que após uma refeição você coma uma sobremesa ou venha um cardápio diferente. Se você pedir, vem um cardápio diferente. Nesse caso ele disse assim, We're fine, thank you. Can you bring us the check, please? we're fine, thank you. E cabe uma reflexão aqui. Todos nós aprendemos que a gente deve dizer, a gente deve responder I'm fine, thank you, ou I'm fine, thanks, quando alguém pergunta How are you? E se você me segue há um tempo, você já deve ter visto eu falar, eu explicar, eu dizer de que não é neste momento que você usa isso, não na maioria das vezes, por sinal. Porém, uma situação de um restaurante onde a pessoa terminou de comer e ela não quer mais nada, né? Você pode perfeitamente dizer, eu estou bem, obrigado, I'm fine, thank you. E foi o caso nessa situação que nós vimos. Em seguida ele fala, could you bring us the check, please? Ou seja, você poderia trazer a conta, por favor? Então, para eu pedir a conta, eu posso usar isso. Could you bring us the check, please? Ah, mas eu não quero falar tanta coisa, ou que eu fico com vergonha, eu tenho medo de errar, de ficar feio. Tudo bem, você pode só falar, the check, please, e você não está sendo grosseiro ou grosseira de forma alguma, tá? Desde que a tua entonação reflita isso. Reflita uma pessoa polida, uma pessoa educada, uma pessoa que tá ali de boa, tá bom? Então, pediu a conta e ele vai falar o seguinte, ó. Of course. Just a moment, please. Então, of course, just a moment, please. Então, claro, só um minuto, por favor. 2000 anos depois. Here you are. Here you are. Essa é uma expressão muito comum para quando você quer entregar alguma coisa que alguém pediu. Isso não só no ambiente restaurante, isso em qualquer situação, tá? Pessoal, você pode me trazer um copo d'água? Você me traz uma caneta? Pega aquilo lá para mim. Você entrega para a pessoa e fala, here you are. Ou here it is, se for o caso de um objeto, tá? Ambas as formas são aceitas, são corretas e tá tudo bem. Aí ele vai dizer uma outra coisa, olha só. Would you like to pay? How would you like to pay? Ou seja, como vocês gostariam de pagar? Então é aquele momento que o garçom ele vai perguntar qual a melhor forma de pagamento. Sem dinheiro, sem cheque, sem cartão de crédito, de débito, enfim. Você quer simplesmente levantar e ir embora, o que normalmente não é uma boa opção, tá? Não ofereça isso porque não vai dar certo. Então, qualquer uma das outras opções podem ser aceitas, dependendo da instituição, dependendo lá do estabelecimento. E ele diz assim, Debit card, please. debit card, please. Ou seja, cartão de débito. E o please só para arrematar e deixar bem educadinho. Okay, here you are. Ok, here you are. De novo, ele já trouxe a maquininha, já entregou, já está ali. Would you like a receipt? Would you like your receipt? Quem me acompanha há mais tempo já conhece essa história de que eu passei uma vergonha numa loja na Inglaterra. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal contando essa história, o dia que eu passei uma vergonha do tamanho do mundo, pelo menos no meu ponto de vista, e que uma das coisas que a pessoa falou foi would you like a receipt? Que é, você gostaria do comprovante ou da sua via do cartão, que é o que nós falamos aqui no Brasil? Receipt seria o recibo, né?
Geralmente restaurantes não te dão um recibo propriamente dito, mas você tem um comprovante de pagamento. Nesse caso, continua sendo receipt. Então, would you like a receipt? Você gostaria do seu recibo, do seu comprovante de pagamento ou da sua via do cartão? E em seguida, eles falam assim, ó. No, thank you. No, thank you. Como eu falei, yes, please, no, thank you. Usa isso, a fórmula mágica, vai dar tudo certo se você usar esses dois. Okay, thank you very much. Have a lovely day. Ok? Thank you very much. Have a lovely day. Ou seja, muito obrigado e tenha um adorável dia. Isso é muito comum vocês ouvirem em restaurante, em loja, onde quer que seja, onde você está sendo atendido, a pessoa te agradecer e ainda falar have a lovely day para encerrar tudo. E muito bem, esse foi um inglês na prática. Dessa vez a gente falando de uma situação no restaurante. Tô tentando. Tô passando mais um avião. Espero que seja o último. E muito bem, esse foi o nosso inglês na prática, nosso primeiro episódio, uma cena no restaurante. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui, fortalece, já deixa um comentário, pode ser um foguinho, um joinha, um ok, que legal, adorei. Pode deixar crítica também, a gente não tem problema com isso, tá? Críticas, todas elas são bem-vindas, mas se trouxer coisa que ofende, infelizmente a gente vai ter de tomar outra providência, mas eu sei que todos vocês são pessoas educadas e que isso não vai acontecer, e que tudo isso ajuda o canal a crescer de alguma forma, tá? E se tiver bastante like, se tiver bastante comentário, se tiver bastante view, eu trago um segundo episódio para cá, para vocês curtirem. E claro, tem alguma ideia, tem alguma sugestão, também deixa no comentário ou manda pra gente pelo WhatsApp. O link para o nosso número de WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Muito, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo Inglês na Prática ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.